Bom dia. Iniciamos então uma nova etapa, né, com um assunto novo para nós. Né? Então, nós vamos lidar hoje então com a termologia. Veja bem, a termologia ela tem, né, diversas faces a serem consideradas. Então, nós temos, dentro da termologia, nós temos então a termometria, onde a gente lida com a temperatura, nós temos a dilatometria, onde a gente lida com a dilatação térmica, nós temos a calorimetria, que estuda as medidas, as consequências do calor enquanto energia. Né? Começamos então essa primeira fase com a termometria. A termometria que vocês vão encontrar então aonde? Vocês vão encontrar a partir da página 5 do livro didático 6, né? A nossa nova apostila. Veja bem, nós estudamos então na termometria, né, a temperatura e as suas medidas. Mas vejam bem, essas medidas da temperatura a gente faz então com um termômetro e estudamos então nesse termômetro as escalas termométricas. Né? Veja bem, é necessário, antes de mais tudo, que se faça uma diferenciação entre a temperatura e o calor. Então, o calor, ele é energia em trânsito, ou seja, um corpo não possui calor próprio. Esse corpo só pode ser medido o calor que sai dele e passa para outro corpo. Então, veja bem, eu tenho aqui um corpo A e um corpo B, a temperatura vai de A para B, até que ambos os dois fiquem com a mesma temperatura. Né? Então, veja bem, o que a gente fala a respeito da temperatura? A temperatura é a medida, a temperatura é uma medida, é a medida do grau de agitação das moléculas. Então, é a medida da movimentação dessas moléculas. Vejam bem, aqui reside, então, uma das diferenças. Né? Quando a gente fala em temperatura, um corpo está frio, morno ou quente. Né? Calor não tem essas historinhas. Né? Não tem isso. Calor é calor. Né? Então, o contrário, né, de frio não é calor. O contrário de frio é quente. Então, não existe essa história de você lidar. Veja bem, a gente vai lidar então com a vibração, com a movimentação das moléculas. E essa movimentação que foi estudada para nós, foi dada para nós pelo Einstein, né, quando ele fez o estudo, né, de um movimento chamado movimento browniano. Esse movimento browniano, ele mede, então, a energia que essas moléculas têm. A energia dita cinética, porque é a energia da velocidade. Né? Então, veja bem, quando você tem algo que está quente, veja a agitação das moléculas. Quando você tem
algo que está frio, veja a agitação das moléculas. Né? Então, olha a diferença da vibração dessas ditas moléculas. Né? Veja bem, existem materiais aonde você tem uma vibração maior, materiais aonde você tem uma vibração menor. Ora, quanto maior for a capacidade, veja bem, eu estou falando na capacidade, quanto maior for a capacidade de agitação, eu digo que esse material, então, é um bom condutor térmico. Ao passo que alguns materiais, né, que a agitação das moléculas é menor, nós dizemos então que esse corpo é um isolante térmico. Então, vejam bem, quando a gente fala em isolante térmico, né, então você tem um cobertor. Do que é feito o cobertor? Via de regra, um cobertor é de lã. Lã vem da onde? Do carneiro. Né? Então, ovelha, né? Tá, tudo bem. Então, o que acontece? Você tem uma colher de pau. Você tem uma garrafa térmica. Veja bem, você vai perceber o seguinte, que esses elementos aqui, isolantes, eles têm uma característica. A característica é a presença do carbono, ou seja, matéria orgânica. Ao passo que, quando você tem o condutor, né, é aquele que favorece, né, a condução do calor, você vai se deparar com os melhores condutores de calor, os metais em geral. Perceba uma característica interessante. O ano que vem, nós vamos lidar, então, com essas mesmas características isolantes e condutoras na eletricidade. Veja, quem é isolante térmico também é isolante elétrico. Quem é bom condutor térmico é bom condutor elétrico. Né? Então, dessa forma que nós analisamos. Veja bem, quando a gente vai fazer a medida, então essa medida é medida através de escalas que estão colocadas, então, num aparelhinho chamado termômetro. Né? Então, é esse termômetro que nós vamos lidar. Veja bem, o primeiro termômetro de verdade, né, ele foi inventado, de novo, olha ele aí outra vez, sempre esse cara aparecendo, o Galileu Galilei. Então, foi o primeiro cara a fazer, tecnicamente, a medida da temperatura. Então, ele fez através, então, de uma garrafa transferida. Veja bem, nós temos diversos materiais que se prestam para isso. Então, aquele líquido termométrico, ele pode ser utilizado, né, de diversas maneiras. Porque, veja bem, nós podemos usar termômetro com álcool. Né? Ah, mas o álcool é transparente. Claro que esse álcool utilizado no termômetro, ele é tingido com a anilina. Nós podemos utilizar termômetros de maior precisão, que os termômetros feitos com mercúrio. Né? Esse mercúrio, ele pode ter também uma coloração diferente, dependendo daquilo que você vai utilizar. Termômetros mais baratos, né, eles utilizam o mercúrio cromo. O que é o mercúrio cromo? Né? É aquele vermelhinho. Você vai perceber alguns termômetros que o líquido ele é
amarelo alaranjado, né? Ora, esse amarelo alaranjado se deve à presença de sulfa, né? O que é a sulfa? Enxofre, né? Então é um mercúrio sulfatado, também mais barato. Aquele que é metálico, você olha o líquido e o líquido é prateado, né? Aquele é o que nos dá a maior precisão, por isso mais caro, né? Então usa o mercúrio metal, que é aquele então que vai fazer uma precisão maior na medida. Tá? Então, veja bem, quando você vai fazer a medida de uma temperatura, você coloca esse termômetro em contato com o corpo que você quer medir. Gente, a medida da temperatura, você não pode confundir com sensação térmica. Tá? Então, veja bem, no ambiente é uma porta. A porta é de madeira. A porta tem um trinco de metal. Ora, se você for fazer a medida da temperatura, né, como estão no mesmo ambiente, eles se encontram em equilíbrio térmico. Ou seja, tem a mesma temperatura. No entanto, se você encostar a mão na porta de madeira e encostar a mão no trinco de metal, você vai achar que o trinco está mais frio. Não é isso. É que o trinco é bom condutor. E a madeira é isolante. Então, você não pode confundir. Isso não é temperatura. Isso é sensação térmica. Vocês já viram as notícias na televisão? Né? A temperatura em São José dos Ausentes estava menos 10 graus Celsius, que é comum por lá. Ao passo que a sensação térmica era de menos 15. Então, veja bem, sensação térmica é uma coisa e a temperatura real é outra diferente. Né? Então, aqui ó, nós temos um termômetro, aqui é um termômetro engraçadinho, nós vamos depois conversar sobre ele. Né? Justamente esse termômetro aqui. Ó. Vejam que esse termômetro, ele apresenta duas escalas termométricas. Então nós vamos ver as escalas. Ó. Uma escala F, de Fahrenheit, e uma escala Celsius, né? Então C de Celsius. Fahrenheit e Celsius. No mesmo termômetro eu tenho duas escalas diferentes. Vocês vão ver que tem um país peculiar, então, que lida com essa historinha. Nós vamos ter, então, alguns tipos de mercúrio. Alguns tipos de termômetro. Nós temos o termômetro bimetálico. Bimetálico, dois metais diferentes. Esses dois metais diferentes, eles vão sofrer uma dilatação diferente e faz com que haja, então, uma deformação no metal. Essa deformação indica uma temperatura. Nós temos, então, um termômetro digital. Veja bem, o termômetro digital, modernoso e tal, bonitinho, né? Mas cuidado com ele. Por quê? Porque ele funciona com eletricidade. E se esse termômetro tiver com a sua bateria fraca ou descarregada, ele pode dar medidas erradas. Mais modernamente, né, se tem montado termômetros digitais, né, aonde se a bateria atinge um determinado valor de diferença de potencial de descarga, né, ele simplesmente não funciona. Então,
ou ele mede certo ou ele não mede coisa nenhuma. Os termômetros digitais mais antigos estavam suscetíveis a erro. Né? E esse cara aqui, então, esse sim. Né? O termômetro clínico fabricado com mercúrio é aquele que ainda dá para nós a melhor precisão por ser totalmente mecânico. Né? Então, o termômetro bimetálico, aquele que dá, então, através da diferença da temperatura de metal. Nós temos aqui, então, um termômetro, né? Novamente, ó, vejam que esse termômetro aparece novamente com as duas escalas, Celsius e Fahrenheit. Né? O termômetro digital, né? Então, é aquele termômetro que ele tem uma vantagem, é trabalhar em ambientes hostis. Então, ele trabalha com temperaturas extremamente altas, né? O que o termômetro de mercúrio ele não consegue muitas vezes chegar. Né? A utilização mais larga disso aí, desses termômetros, são os termômetros digitais de laboratório, né? Usado basicamente em cultura de bactéria. Bactéria. Vírus não sendo cultivo, ele vem sozinho. Aqui, então, nós temos, né, os diversos modelos de termômetros. Né? Então, aqui o termômetro bimetálico, digital, um termômetro elétrico, digital. Né? Aqui nós temos o termômetro digital, né? E aqui essa historinha do digital também. O termômetro clínico. Né? O termômetro clínico é aquele, então, que faz a medida da temperatura. Por que ele é clínico? Porque ele é o mais utilizado, né, em sistemas de saúde, em consultório médico, hospitais e tal. Então, é esse aqui, né? Então, esse dito cujo aqui, que é o nosso termômetro clínico. Perceba você aqui que esse termômetro aqui, ó, ele tem o seu líquido, ó, perceba, ó, o líquido aqui, ó. Esse líquido aqui é aquele que eu falei que é amarelo alaranjado, né? Então é esse que nós lidamos. Ora, quando a gente fala em energia térmica, nós vamos falar então em energia cinética, que é a movimentação das moléculas. E o que é o equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico é atingido quando estão colocados à mesma temperatura. Como é que nós medimos? Nós vamos medir a temperatura através das escalas termométricas. Ora, existe N escalas termométricas, mas em uso são 3 principais. A escala Celsius, né, que é utilizada mais largamente, né, praticamente todos os países do mundo utilizam, algumas exceções. As exceções são os países de língua inglesa, né, onde a maioria deles, a imensa maioria, utiliza então a escala Fahrenheit. Né? Agora, veja bem, aquele que é usado no mundo inteiro, sem exceção, né, é o termômetro que é medido, né, na escala Kelvin. Então a escala Kelvin, essa sim é a escala universal e utilizada como unidade de temperatura no sistema internacional. Então o que acontece? Você pode fazer todas as contas que você quiser, você pode fazer todos os estudos que você quiser, em Fahrenheit ou Celsius.
Mas na hora de você fazer uma publicação numa revista ou fazer um artigo científico, você é obrigado a utilizar a escala Kelvin. Né? É obrigado a utilizar a escala Kelvin. Então, veja bem, nós temos num termômetro dois pontos principais. Nós temos, então, o ponto de vapor. O que é o ponto de vapor? Corresponde à temperatura da água entrando em ebulição. Nas CNTP, lembra da CNTP lá? Condições normais de temperatura e pressão. Nisso aqui, ela vai nos dar, então, essa temperatura, né? Essa temperatura de ebulição da água. Nós temos aqui o ponto de gelo. O que é o ponto de gelo? É a temperatura em que a água deixa o estado líquido e passa para o estado sólido, nas CNTP. Então, nas condições normais, ponto de vapor corresponde à temperatura de 100 graus Celsius. Ponto de gelo corresponde à temperatura de 0 graus Celsius. Depois a gente vai ver as outras, então, como é que você transforma. Então, veja bem, a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin, como é que a gente lida? Lida, então, aqui, ó. Eu tenho aquilo que a gente chama de uma mistura de gelo e água, que me garante o pé da escala 0 Celsius. Aqui eu tenho, aqui é um bico de Bunsen, né? Eu tenho a água entrando em ebulição, que é a correspondente de 100 graus Celsius. Né? Aqui tem uma historinha, né? Do Anders Celsius, que ele foi quem bolou, quem inventou essa escala. Né? Essa escala que é utilizada largamente no Brasil, inclusive. No Brasil tem uma característica. Como ela vai de 0 a 100, existem algumas regiões do Brasil, né, que eles chamam, né, de grau centígrado. Né? Então tem algumas regiões que não fala grau Celsius, fala grau centígrado. Né? Por quê? Porque ela vai de 0 a 100. A escala Fahrenheit, né, do Gabriel Fahrenheit, então ele utilizou então dois pontos fixos, e quando ele utilizou dois pontos fixos, ele deu então a anotação para o termômetro de mercúrio, né, foi associado à temperatura do corpo humano. Né? Então ele fez a temperatura média do corpo humano. A escala Kelvin, né, da proposição do Lord Kelvin, né, então o que acontece? Ele propôs uma escala onde não existissem valores negativos. Então, a escala Kelvin não admite valor negativo, só tem valor positivo. Por isso é que ela é chamada de escala absoluta. Lembra lá dos números absolutos que a fadinha falou para vocês? Né? São aqueles números que não admitem valor negativo. Ele vai de 0 até mais infinito. Então, aqui, o que acontece? O que acontece é que não existe, pelo menos até ontem à noite não existia no universo, nenhuma temperatura que fosse abaixo de 0 Kelvin, né? Correspondente a menos 273 Celsius. Por quê? À medida que você vai baixando a temperatura, você lembra lá do movimento browniano? Lembra, né? Movimento browniano, movimentação lá. Então, o que ocorre? À medida que você vai baixando a temperatura, essa movimentação vai diminuindo, diminuindo,
diminuindo até que em um determinado momento para. E se você baixar mais, ele vai inverter o spin e vai aparecer agora uma coisa que se chama positron. O que é o positron? É um elétron com o valor positivo. E o que isso significa? O surgimento da antimatéria. Né? Então, é dessa forma que você tem. Então, essa é aqui, né, é o que nós chamamos de zero absoluto. Então, é muito próximo, mas abaixo dela você não pode chegar. A correspondência é dessa forma assim. A escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Então, veja bem, nós fazemos então a correspondência desses valores dessa forma. Ponto de gelo, 0 Celsius. Ponto de gelo, 32 Fahrenheit. Ponto de gelo, 273 Kelvin. Veja, né? Então o lugar geométrico no termômetro é o mesmo. Só que os valores são diferentes em cada escala. Ponto de vapor, né? Para Celsius 100, para Fahrenheit 212, para Kelvin 373. Vejam que, novamente, o lugar geométrico é o mesmo. Né? Então, ora, aqui ó, existe a correspondência, né? A mesma escala que vai dar. Então, veja bem, existe, então, uma historinha interessante a respeito da influência da temperatura no ser humano, né? Como o Evandro falou para vocês, né? Aqueles animais, né? Organismos vivos, homeotérmicos, né? E ectotérmicos. Então, veja bem, nós somos homeotérmicos. Então, nós não temos a capacidade de variação da nossa temperatura. O que nós temos que fazer? Ou nós tiramos tudo ou colocamos um monte de agasalho para poder fazer a nossa temperatura se manter constante. Né? Dessa forma, então, que nós lidamos com isso. Tem uma curiosidade, né, que vocês vão descobrir depois. Tá? Eu vou voltar um pouquinho aqui para que a gente possa dar uma olhada nisso. Tá? Então, peraí que deu um... veja bem, nós recomendamos então que vocês façam então lá na apostila, né? Nós recomendamos que vocês façam na apostila os exercícios da página 6, 10 e 14. Exercícios do 1 ao 4, página 10 do 1 ao 7 e página 14 do 1 ao 6. Veja bem, nós temos alguns termômetros, né? Se lembra daquele termômetro que tem as duas marcações? Lembra dele? Né? Pois é, aquele termômetro que tem as duas marcações, ele é utilizado largamente, né, em um país. Até a gente chama aquele termômetro de termômetro canadense. Né? Por que ele é canadense? Curiosidade é que no Canadá é um país bilíngue,
porque ele tem colonização diferenciada e muito firme em regiões diferentes. Então, tem algumas regiões do Canadá que se fala francês, utiliza a escala Celsius. Outra região, né, é a região que te fala inglês, utiliza a temperatura Fahrenheit. Então, dentro do mesmo país, nós temos essa dita cuja dessa curiosidade. Tá lá?